Oi, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo aprender sobre a importância da tecnologia na tradução? Tenho certeza que quando ouviram ou leram o nome desta disciplina, pensaram talvez que não tinha nada a ver com Libras e muito menos com tradução. Contudo, depois de 2 aulas, estamos percebendo gradativamente a relevância deste curso na construção do nosso trabalho como tradutor. A tecnologia tem sido uma ferramenta eficaz para tradutores tanto de línguas orais como língua de sinais e também para a comunidade surda mundial. Pensa o quanto a comunidade surda avançou com os recursos tecnológicos que otimizaram o desenvolvimento da educação, como cursos à distância que temos aqui no nosso instituto, a graduação de Letras Libras e o curso que vocês estão fazendo de tradução e interpretação em língua de sinais. Anteriormente, alguns anos atrás, isso era utopia. Também os desenvolvimentos nas relações sociais com os aplicativos, que vem sofrendo evoluções, porque alguns anos atrás, lembramos, até pouco tempo, o WhatsApp não tinha chamada de vídeo e hoje já contamos com este recurso que facilita o contato visual do surdo, que se comunica em sua própria língua, estabelecendo redes, network, sociabilização, se usado de forma correta. Pense na quantidade de surdos que se sentiam sozinhos e não tinham ninguém, às vezes, para se comunicarem em casa ou vizinhança. E depois que esse recurso, esse aplicativo, como outros recursos, que podemos lembrar aqui como Skype, FaceTime e outros que surgiram e ajudaram tanto, estes recursos possibilitam também o desenvolvimento linguístico dos surdos, que podem entrar em contato em tempo real com outros surdos, desenvolvendo sua identidade, tendo outros surdos como referência. E o YouTube? Que ferramenta fantástica que possuímos se soubermos utilizá-la, pois lá encontramos postagem de vídeos de diversos níveis sobre a língua brasileira de sinais. Podemos assistir traduções de conferências em Libras, cursos de Libras que são oferecidos por profissionais competentes, teses, teorias na área de tradução de Libras, teses educacionais na educação de surdos, traduções e versões de músicas em Libras, de textos, de poemas e poesias. Enfim, temos uma infinita possibilidade de aprendizagem através desta ferramenta se soubermos usá-la. Tudo que temos que fazer é saber filtrar. Tenho certeza que vocês já se depararam com músicas, poemas e textos que não são traduções, mas apenas português sinalizado. Sinais de outros estados que não possuem nenhum significado no seu estado. E muitas vezes nos tornamos meros copiadores destes trabalhos. Saber filtrar o que é relevante e o que não é faz a fundamental diferença entre saber utilizar e não utilizar este recurso. Agora, vamos assistir um vídeo que traz a tradução de um poema de Clarice Lispector intitulado Das Vantagens de Ser Bobo, traduzido em língua brasileira de sinais pelo intérprete tradutor de Libras, Jonatas Medeiros. Ele trabalha como tradutor e intérprete da Universidade Federal do Paraná. Quero que assistam e reflitam sobre a qualidade da tradução deste conteúdo. Vamos lá? Gostaram do vídeo? O que vocês acharam da qualidade deste trabalho? Sabendo filtrar, faz com que encontramos trabalhos de requinte, que ajuda a nossa reflexão e desenvolvimento profissional. Estamos em constante transformação e crescimento, não se esqueçam disso. O importante, como disse na primeira aula, é não pararmos, é continuarmos nosso desenvolvimento. Quero que vocês façam no final deste conteúdo, em sala de aula, a tradução em grupo do poema Metade de Mim, de Oswald Montenegro. Em sala, vocês começarão a tradução
discutam em grupos sobre tecnologias específicas, escolhas lexicais, classificadores, expressões faciais e corporais, e em casa, ainda que não tenham uma conta no YouTube, criem uma conta, postem o vídeo e mandem o link para os tutores à distância e para mim, para que nós possamos avaliá-los e saber como são o trabalho de vocês. Não fiquem com preguiça, se esforcem para traduzir. Se precisarem de apoio, tem os tutores para auxiliá-los. Estarei no fórum para as discussões e também para orientá-los. Lembre-se, estamos aqui para auxiliá-los e não prejudicá-los. Continuando a falar sobre tecnologia e tradução, não poderia deixar de compartilhar com vocês a experiência da tradução em frente às câmeras na EAD do IFNMG, que não é meramente um simples processo. Outra ferramenta que vamos tratar nesta aula é sobre os sistemas de gerenciamento terminológico. Vamos ler sobre este outro tipo de ferramenta? Tem que ficar o tempo mais ou menos que você vai fazer a tradução? Então, indagamos o que é este negócio de terminologia e o que ele tem a ver com o trabalho do intérprete-tradutor. O Sistema de Gerenciamento Terminológico, o GT, são ferramentas capazes de realizar a extração de terminologias específicas e aplicá-las a um determinado tipo de pesquisa de cunho linguístico. Por exemplo, a extração de termos específicos de um corpus, fornecendo dados suficientes para o uso final. Tem um programa, um corpus, que é um conjunto de registros de termos em uma determinada língua que serve de comparação com outra língua, em um sistema de gerenciamento terminológico de tradução, que é este programa. Possui duas características importantes, o corpus. Vamos conhecê-las? O sistema de gerenciamento se deu pela necessidade de organizar dados, termos de uma determinada língua para utilização em pesquisas mais apuradas e rápidas. Este sistema torna possível pesquisas serem realizadas em um léxico específico. Vamos à figura que nos aclara o entendimento? Este site possui um programa de sistema de gerenciamento terminológico de palavras do português para o inglês. E para nossos colegas ouvintes, ainda tem o áudio com a pronúncia correta da palavra, além de sua forma escrita. Enquanto isso, pensamos, e na língua brasileira de sinais? Será que possui um programa específico como este que nos auxiliaria nas traduções Libras e português? Ainda não sei. Então prossigamos. Fiquem comigo e talvez descobriremos. Existem algumas vantagens na utilização destes programas. Vamos ver no próximo slide que vantagens são essas. Sendo dos pontos negativos mais complicados o alto preço destes programas. Contudo, a capacidade de armazenamento destes programas contribui de tal forma para os tradutores que podem trabalhar em traduções, como, por exemplo, do inglês para o português, como do português para o inglês. Podemos pensar também que este mesmo processo pode ser feito em outras línguas, dependendo da programação. Com o avanço da tecnologia, isso possibilitou os tradutores fazerem o seu trabalho com mais eficiência. Através desses programas, eles realizam uma tradução mais rápida, com eficiência.
Esta eficiência se dá porque antigamente o tradutor trabalhava somente com a utilização de duas línguas, sendo a língua fonte e a língua alvo, ou língua de partida e língua de chegada, né? Espero que vocês entendam e utilizem esses termos, se caso ainda tiverem dificuldade quanto à utilização dos termos corretos e conceitos dentro da tradução, nós podemos sanar suas dúvidas nas discussões em nosso fórum. Enfim, hoje, com estes avanços, o tradutor não só acessa as terminologias de uma língua para outra, como também tem a possibilidade de acessar a contextualização dessas terminologias, informações relevantes sobre determinados termos e até comentários são adicionados nos programas desenvolvidos recentemente. Sendo assim, certos programas possuem uma grande quantidade de termos e que podem ser contextualizados, pertencentes a diversos campos disciplinares. Contudo, existem aquelas informações básicas que podem ser utilizados de acordo com a escolha do tradutor. Para nossos colegas surdos, algo muito bacana. Estes programas podem ter configurações visuais que auxiliam o tradutor em suas pesquisas, o que facilita a identificação dos termos por figuras. A troca de informações entre estes sistemas, que possuem variados tipos, que alguns utilizam cores, outros figuras, fontes diferenciadas e possibilitam a maior utilização dos tradutores e a produtividade deles também. Agora, vamos observar o modelo neste slide de um programa online de sistema de gerenciamento terminológico, que iremos utilizar para fazer a nossa atividade prática desta unidade. Ele possui anotações dos termos, não se limitando apenas a um termo específico, trazendo a variedade de palavras que podem ser utilizadas, sendo o tradutor responsável por escolher aquele léxico mais relevante possível que se encaixaria no seu trabalho de tradução. Vamos conhecê-lo? Como vocês puderam perceber, esse site, ele é o mesmo site que eu mostrei anteriormente. Entretanto, ele possui uma série, quando você digita a palavra, ele mostra para você uma série de terminologias e contextualizações que você poderia utilizar na sua tradução. Então, este é um exemplo perfeito de uma ferramenta que poderia auxiliar você no seu trabalho, não colocando apenas um termo, mas vários termos, enriquecendo o seu trabalho de tradutor e você produzindo um trabalho com mais hercúlea. Então, será como funciona esse processo de busca destes sites? Vamos entender um pouco como você poderá utilizar esta ferramenta para otimizar o seu trabalho. Após ter feito a construção do programa, colocando os dados necessários, você agora poderá realizar as buscas para desenvolver suas atividades. O método mais comum utilizado nas buscas é o de combinação exata. Lembra que já falamos dele nas aulas anteriores? Deixo aqui para vocês responderem no fórum a pergunta. O que é combinação exata de termos? Espero vocês lá. E a resposta também. Entretanto, com os avanços da tecnologia, você pode fazer uma pesquisa mais livre. Por exemplo, colocando um caractere coringa ou asterisco, como vocês preferem chamar. Podemos conseguir resultados mais amplos nas pesquisas se adicionarmos este caractere. Temos um exemplo na apostila de vocês com a palavra sinal. Quando você coloca o caractere antes de escrever a palavra sinal, olha o resultado da pesquisa. Vamos ver no slide. Perceberam
como a pesquisa é ampliada e você tem mais acesso a léxicos em relação à sua pesquisa, se você não colocar este asterisco, temos também a integração dos sistemas de gerenciamento terminológico e sistemas de memória de tradução que estudamos na unidade 1, que podem operar juntos e garantir uma qualidade melhor ao processo. Nas páginas 36 e 37 da apostila de vocês, possuem exemplos de como podem ser feitas as buscas. Te convido a verificar em caso material para que possam compreender melhor o funcionamento integrado do programa. Bom, turma! Agora que já entendemos o que são sistemas de gerenciamento terminológico de tradução, seus programas e funcionamento, vamos agora saber se existem esses programas em língua de sinais e, se existem, como podem ser usados, da tradução de Libras para o português ou de português para Libras. Lembro que, ao recorrer a estas ferramentas, não devemos acessá-las como meio principal para nossos trabalhos, todavia, para nosso auxílio, pois, apesar desses programas estarem cada vez mais avançados, não fazem uma tradução 100% contextualizada. E o principal erro nosso como iniciantes nas línguas de sinais é pensar que estes programas são como recursos online, que podem substituir uma tradução humana. Agora que já dei a dica para vocês, vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Existem alguns exemplos de sites que possuem o programa de gerenciamento terminológico de tradução em língua de sinais. Não sei se vocês já conhecem, mas aqui no Brasil nós temos o Acesso Brasil e lá nos Estados Unidos nós temos um outro site da Universidade de Michigan, que possui um programa terminológico de tradução de American Sign Language, que você digita a palavra em inglês e aparece o sinal em língua de sinais americana. Vamos ver agora uma imagem deste site americano? Com este tipo de recurso é possível construir e gerenciar bancos terminológicos com autonomia, principalmente pelo seu processo de busca, que aumenta a qualidade e produtividade da tradução e até mesmo da interpretação, pois pode ser acessado e ele é fácil de ser acessado e também de se realizar a interpretação. Então, solucionar problemas relacionados à terminologia de cada área específica é também sanar dúvidas sobre a utilização de termos mais adequados para tal situação. Este programa é mais completo e permite a utilização de dados mais livre para os usuários de língua de sinais. Podemos contar também com o suporte de utilização de imagens com este mesmo site. A utilização de sistemas de gerenciamento terminológico de tradução em língua de sinais é praticamente inexistente, porque a língua de sinais está entrando agora neste processo, devido às pesquisas nas línguas, principalmente na língua brasileira de sinais, ser muito recente. Então, ainda estão em desenvolvimento várias pesquisas que possam criar programas eficientes e que auxiliem, de fato, os tradutores e intérpretes de língua de sinais para que possam trabalhar em um ambiente totalmente eletrônico. Vamos conhecer agora algumas ferramentas disponíveis no mercado que podem nos auxiliar com o nosso trabalho.
devemos levar em consideração uma série de fatores para a escolha de um sistema gerencial terminológico, pois cada sistema gerencial terminológico de tradução possui formas diferenciadas de uso, e saber qual se adequa melhor ao nosso projeto é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos conhecer agora alguns pontos principais desta ferramenta que estão lá na apostila de vocês. Como vocês viram o slide anterior, ele é do site Acesso Brasil. Não sei se você já conhece este site, mas ele é o exemplo perfeito de um sistema terminológico de gerenciamento de tradução. Nele você digita a palavra em português, após você digitar a palavra em português, você tem alguns sentidos desta palavra no próprio português e também o sentido dela em língua de sinais. Se vocês quiserem, vou deixar o link para vocês lá no fórum desta aula, para vocês entrar e pesquisar um pouco mais sobre este site, tá bom? Então, vamos recapitular alguns pontos importantes da nossa aula hoje? Dizia um escritor chinês, Watchman Nee, que uma verdade lida é aprendida, revisada é retida. Fica a dica para vocês. Hoje, em nossa aula, falamos sobre a importância de ferramentas tecnológicas que, bem utilizadas, nos auxiliam no processo de tradução, como o YouTube, onde vocês farão a atividade. Vimos o vídeo do Jonatas Medeiros, que fez um belo trabalho de tradução do poema de Clarice Lispector. Vimos também como o processo de avanços tecnológicos ajudam-nos no desenvolvimento do trabalho e também da comunidade surda, pois estamos em um curso totalmente subsidiado por tecnologia, desde a sua estrutura até a missão desta aula aqui para vocês. E vocês estudam dentro de uma instituição que no seu próprio nome já diz, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas. Então, estamos em uma instituição voltada para tecnologias também. Hoje, aprendemos sobre as terminologias e o seu papel importante na tradução. Conhecemos alguns programas tecnológicos que facilitam o trabalho do tradutor. Vimos
aprendemos como funcionam, demos dicas de sites importantes que vocês podem ter acesso gratuitamente para realizar seus projetos. Também vimos que existem programas que fazem este processo em língua de sinais, como o site do Acesso Brasil, que está aqui atrás de mim. E também outros sites que podem ajudar neste processo de tradução, como o Multitermo, que apesar de ser de línguas orais gráficas, pode ser útil também para os trabalhos nossos em línguas de sinais, tá bom? Vimos alguns sistemas disponíveis no mercado também, como o Dejavô, o Multitermo e o Termbase. E eu desafio vocês a acessar cada um desses links, destes programas que estão na apostila de vocês, para vocês conhecê-los melhor. Alguns pontos principais desses programas, como a criação, reciclagem de termos utilizados em projetos que podem ser reutilizados em outro projeto. Por exemplo, se você faz uma tradução, você pode utilizar os termos dessa tradução dentro do programa em outro processo de tradução. Eles podem armazenar mais informações e possuem uma estrutura de verbetes livres que permite o usuário definir e formatar seus próprios campos de dados. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira aula. Espero ter contribuído, mesmo se for um pouco, para a formação de vocês. E não tenham preguiça em realizar as atividades, pois será de próprio benefício de vocês. Quero que vocês respondam nossas atividades no AVA, sobre o sistema terminológico Compara. Deixarei aqui e na plataforma algumas perguntas para ser respondidas por vocês, se puderem conhecer um pouco mais de como funciona este sistema. Vamos ver? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.